Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Databricks e PySpark. Meu nome é Ozzy, cientista analista de dados. Hoje nós veremos mais a respeito do Databricks, como mencionado na última aula. Essa será uma aula inaugural onde a gente vai tratar do Databricks, será toda uma playlist voltada ao Databricks, como você ter uma conta no Databricks Community, como trabalhar com dados ali dentro. Eu utilizarei principalmente a linguagem Python e a linguagem SQL para isso. Então, sejam bem-vindos a essa aula e vamos lá. Será bem interessante o que aprenderemos hoje. Então, o que é o Databricks? O Databricks é um serviço de análise de Big Data colaborativo baseado no Apache Spark. Para quem não conhece, o Apache Spark é uma empresa de código aberto voltada à análise de Big Data, ou seja, análise de grandes quantidades de dados. Se você já trabalha um pouco com Python ou Excel, enfim, você sabe que apesar de as linguagens de programação já darem um up no processamento de dados, nós chegamos a uma fase da tecnologia onde geramos tantos dados, que foi preciso ter uma nova tecnologia para tratar dados. Só Python, só Pandas, só NumPy não é mais suficiente para trabalhar com grande quantidade de dados e foi aí que o Apache Spark nasceu. Inclusive, data do início do século XXI, quando o Google foram um dos papers do Google e os criadores do Databricks se alimentaram muito nisso. Então, o Databricks é uma ferramenta que ela é intimamente conectada com o Apache. Então, vocês verão que o Apache Spark para rodar no Databricks é muito mais simples. Então, é isso, projetado para ciência de dados e engenharia de dados. Uma das características e o que difere o Databricks de outras linguagens, de outras ferramentas de análise de dados, é que ele fornece computação em memória com suporte para várias linguagens de programação. Então, nós temos Scala, R, Python e SQL. Isso dá uma grande variedade de formas de trabalhar com a ferramenta. Ou seja, o Databricks é separado em três tipos de editores, que é o Databricks SQL, o Databricks Data Science Engineering, mais conhecido como Notebook, e o Databricks Machine Learning. A gente nesse curso vai focar muito no Databricks Notebook. E no Databricks Notebook nós conseguimos trabalhar com diversas linguagens, essas quatro linguagens. Então, nós vemos aqui em cima que estamos trabalhando com SQL, mas trabalharemos muito com Python também. Tem a possibilidade de se trabalhar com R e com Scala. Há diversas vantagens de trabalhar com Databricks. Se você já trabalhou com Jupyter Notebook, você percebe várias semelhanças e sim, o Databricks bebeu da fonte do Jupyter Notebook para criar esse tipo de dinâmica que você pode, em uma célula, trabalhar com código, na outra célula, trabalhar com texto e assim conseguir criar um relatório bem otimizado do que você está fazendo. E isso para nós que programamos é bem interessante, porque às vezes nós programamos uma coisa e vamos ver o nosso código depois de meses e esse tipo de formato nos ajuda muito. Além da possibilidade que isso, o Data Science exige de você rodar células apartadas, partes apartadas do código, então isso é muito interessante, tá? Então nós temos também o Databricks SQL, que é uma parte que inicialmente não focaremos, mas que ele trabalha em grande escala com otimização robusta. É como se fosse um banco de dados que você tem acesso dentro do Databricks também. Então isso aqui evolui muito todos os aspectos que você em relação à requisição de dados. E por fim, nós temos o Databricks Machine Learning,
Você pode criar, implantar e gerenciar modelos de machine learning. Isso aqui já é algo bem avançado. Se você já tem conhecimento com machine learning, você sabe que você tem que treinar o modelo, você tem que testar o modelo com os dados já passados e depois você vai ter que predizer esse modelo e aí predizer com dados futuros ou com dados testes também. Então, tudo isso o Databricks tem um, um módulo apartado onde você pode trabalhar e otimizar os seus modelos de machine learning. E, claro, colocar esses modelos em produção também. Tá bom? Por fim, nós temos a pluralidade do Databricks, né? Que é a transformação dos dados junto com a engenharia de dados pode ser feita em notebooks com instruções em diferentes linguagens. Isso torna a tecnologia flexível para incluir análises avançadas e aprendizado de máquina como parte do processo de transformação de dados. Então, basicamente é isso. O Databricks pega tudo a respeito de, da ciência de dados e consegue conectar junto, fazendo isso ser usado para grandes quantidades de dados. E por essa aula é isso. Eu queria trazer muitos conceitos fundamentais do Databricks para que foi criado, qual o objetivo final, tá? E como esses três módulos se conectam e trabalham entre si. Nós veremos muito mais nas próximas aulas. Eu agradeço se você conseguiu chegar até aqui. Não desista, é uma ferramenta fantástica. Vai fazer todo sentido lá na frente essas aulas iniciais, tá? Principalmente quando formos trabalhar com PySpark, que eu pretendo que você já tenha todo esse domínio do Databricks para a gente trabalhar com o PySpark. Então, continue comigo, é apenas o começo. Temos muito mais coisa por vir e agradeço. Deixe suas dúvidas nos comentários, curta esse vídeo para ajudar a disseminar o Databricks em linguagem portuguesa, tá bom? Tamo junto, nos vemos na próxima aula.